Muito bom dia! Quinta-feira, dia de TBT, né? Estamos aqui com mais uma EPP ao vivo. Tô ao vivo aqui, esperando seu comentário aqui, ó. Tá aqui, é só mandar seu comentário depois. Quarta-feira, obrigado, produção. Coisa linda. Olha, eu tô achando que é quinta-feira. Quarta-feira, então não é gravado. Se você estava pensando que é gravado, o programa não é. É quarta-feira mesmo, eu que me equivoquei. E então é amanhã o dia de TBT, não posta hoje. Hoje você só pode fazer um post marcando o Manhã IPP. Para a gente repostar aqui o conteúdo edificante que você vai postar aí para o nosso Stories que edificam, tá bom? Muito bom dia para você. Que gostoso poder estar na sua companhia de novo, né? Depois de um devocional incrível desse com o presbítero Samuel Mamed, né? É muito bom poder começar amanhã orando, meditando na palavra de Deus, né? Bênção. Todos os dias aqui tem o Vida Devocional, né? Um pastor, um seminarista trazendo um momento de reflexão e depois uma oração. E você pode me mandar os seus pedidos também na hora que depois, né, durante a oração, é orado pelo que você pede, tá bom? Se você estiver tomando seu café, bom apetite. Se já estiver começando a separar as coisas para o almoço também, bom a fazer aí. Enquanto isso, você fica aqui ouvindo o nosso Manhã IPP, né? Hoje nós vamos falar de algo que é importante para a nossa vida. Desenvolvendo o hábito da leitura. Olha, é um universo que a gente entra quando a gente começa a ler. E tem gente que fala assim... não adianta, eu não consigo ler. Mas, olha, vou te falar, tem como desenvolver o hábito da leitura. E hoje nós vamos conversar com Leonardo Silva, do Jesuscope, e ele vai falar com a gente sobre esse tema, vai trazer várias dicas, vai falar conosco sobre leitura, né? Tem muito conteúdo aí para falar, tá bom? É uma dos quadros do Manhã IPP, mas antes da conversa com o Leonardo, eu quero falar para você que não adianta. Escrever bem não tem jeito, né? Se você quer escrever bem ou adquirir conhecimento, tem que ler bastante. E é necessário saber ler e escrever bem, não apenas quando se trata de estudar para o Enem, como também para a vida, né, gente? Mas como que eu posso criar o hábito de leitura? Hoje nós vamos dar algumas dicas aqui no Manhã IPP para quem quer ler mais. Durante a faculdade, pode ter certeza, você vai ler muito, independente do curso que você escolher. Claro que alguns, como direito, administração, letras, talvez você leia um pouco mais, né? Mas definitivamente não vai escapar da leitura mesmo escolhendo engenharia, né? Quem tem já por hábito a leitura pode se beneficiar muito durante a faculdade, já que não será um peso todo esse material a ser lido, né? E sendo assim, por que você já não começa a ler desde agora, né? Pode ter certeza que você terá inúmeros benefícios. A leitura diminui até o estresse, gente. Depois a gente vai falar no Minuto Curioso sobre isso. Fica aí que tem muito mais coisa para você. Olha só, falando em muito mais coisas, vamos refletir junto comigo sobre o versículo que nós separamos para a gente meditar hoje? A gente separou Salmo 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, 1, vou repetir. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, seguro, socorro bem presente nas tribulações. Se ele fala que ele é socorro bem presente nas tribulações, o que quer que você esteja passando é promessa dele que ele é socorro bem presente. Então você pode clamar por esse socorro que ele vai atender, né? Mesmo que você não tenha resposta, não esteja sentindo, é promessa dele, ele vai estar presente. Tá bom? Então se firma aí nessa palavra, nesse versículo do Salmo 46 hoje, que é bênção para nossas vidas. Salmos, olha, vou te falar, se você ler todos os dias, é uma bênção demais, nos edifica muito. Vamos lá para o nosso Stories que edificam. Vamos ver quem a gente escolheu para repostar aqui.
O stories que chamou nossa atenção foi do Thiago Grulha. Ele sempre posta alguma coisa legal, né? Ele postou assim, ó: não espere uma tragédia para se lamentar. Escolha uma causa para se engajar. Nesse início de ano, descubra formas de servir em novas frentes. Seja um voluntário. Envolva-se com projetos. Disponibilize-se e faça mais do que apenas dizer que o mundo está um caos. Olha aí a frase do Thiago Grulha, né? Muito bom, Thiago. O Thiago esteve aqui conosco no programa, foi uma bênção também. Vale a pena seguir esse perfil do Thiago Grulha, né? E ele fala: envolva-se com novos projetos, né? Seja um voluntário. Nesse início de ano, descubra formas de servir em novas frentes. Não fique só dizendo que o mundo está um caos, né? Muito bom, muito bom. Thiago Grulha é um perfil que você pode seguir, que, olha, vai ser edificado todos os dias. Muito bom. E o outro post foi da Wilnara, que repostou do Purpose Paper. E ela falou o seguinte: essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Janeiro, ela colocou embaixo, né? Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Foi o repost do Purpose Paper. E ela escreveu embaixo: um dia difícil, mas me agarro nessa promessa. Somos seres da eternidade, nosso lugar não é aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós e capacite para fazer a boa obra. Né? Muito bom, Ilnara, gostamos. Para lembrar que temos dias difíceis, né? Mas que nós não somos daqui. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos capacite para fazer a boa obra enquanto estivermos aqui, não é? E eu quero falar para você que está aí, marca o Manhã IPP no Instagram, @manhãIPP, que a gente vai lá curtindo. Nós vemos aqui, né, os seus posts, suas marcações, conversamos com você. Pode conversar comigo, com Luísa, com produção. É só você adicionar lá, seguir o Manhã IPP, que a gente conversa, específico do nosso programa, tá bom? E vamos lá, que tem notícia também aqui no Manhã EPP. Tem notícia só para você ficar um pouquinho por dentro do Notícias do Bem, que é o jornal que acontece logo depois do Manhã EPP, para a gente ficar por dentro, né? Vamos lá de notícia. O estado de São Paulo está pronto para iniciar a vacinação infantil contra Covid-19. A expectativa é de que mais de 4 milhões de crianças com idades entre 5 e 11 anos tomem pelo menos uma dose em, no máximo, 3 semanas. A capacidade de vacinação infantil em São Paulo é de cerca de 250 mil crianças por dia. São mais de 5 mil locais disponíveis em todo o estado, número que deverá ser ampliado com postos volantes em escolas da rede estadual. Toda a logística de infraestrutura da Secretaria de Estado da Saúde está preparada para o início imediato da campanha para proteger crianças contra o coronavírus. O estado aguarda o envio dos imunizantes pediátricos da Pfizer por parte do Ministério da Saúde, aprovado desde dezembro pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A participação das escolas, ela vai ser fundamental. Ela vai permitir que nós estejamos acolhendo aquelas crianças que lá estejam e, ao mesmo tempo, a possibilidade de resgatar naqueles faltosos uma população de 12 a 19 anos que não tomaram a sua segunda dose. São mais de 600 mil adolescentes que não fizeram uso da segunda dose, portanto, não estão devidamente imunizados. O comprovante de imunização contra a Covid-19 foi apresentado na última semana e será usado no atendimento a crianças de 5 a 11 anos nos 645 municípios paulistas. No total, serão 4,5 milhões de comprovantes impressos iguais a este. O cartão de vacinação infantil se diferencia dos demais documentos de vacinação contra o coronavírus por ter a cor amarela. A meta de São Paulo é vacinar mais de 4 milhões de crianças, com prioridade para 850 mil
portadoras de comorbidades e deficiências, além de indígenas e quilombolas. A Secretaria Estadual da Saúde também já comprou 9 milhões de seringas e agulhas que serão usadas na vacinação infantil. A estrutura do Estado de São Paulo está pronta para a vacinação das crianças desde o dia 16 de dezembro, dia em que a Anvisa autorizou o imunizante da Pfizer a ser aplicado nesta população. Nós já contamos, portanto, com 4 milhões e 500 mil seringas e agulhas de 1 ml em distribuição para todos os 645 municípios. Lembrando que esta é uma seringa e uma agulha específica para a vacinação deste público infantil, ao mesmo tempo que já estamos em processo de aquisição de mais 4 milhões e 500 mil seringas e agulhas, a fim de cobrir o ciclo vacinal completo desta população. Já produzimos e estamos em distribuição de 4 milhões e meio carteirinhas de vacinação específicas para este público e procedemos com algumas customizações no sistema de informação, nosso sistema VaciVida, a fim de ampliar a segurança na introdução dos dados desta faixa etária. A rede conta com 5.200 postos de vacinação, distribuídos em todos os 645 municípios do estado, e um fato novo, que amplia a possibilidade de capilarização do processo de imunização, é a disponibilização das escolas estaduais aos municípios que aderirem a essa estratégia para ampliar o acesso da população infantil a este processo. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. É isso mesmo, né? Uma das coisas que nos ajuda a ter um conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e também confortável, né? Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, aonde você mora ou aonde você desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, o que é muito importante. E quem já fez alguma reforma, já lidou com tinta, sabe que a qualidade da tinta é o grande diferencial. E a Qualivinil tem isso, qualidade. E além dessa qualidade, ela pode ser encontrada numa loja muito perto da sua casa, ou se não tiver uma loja pertinho da sua casa, você pode encontrar muito pertinho também, sabe aonde? No site da Qualivinil, qualivinil.com.br. Entra lá, visita o site da Qualivinil, já escolhe a tinta, eles entregam, né, na sua casa. E, detalhe, gente, você pode chegar na cor que você quiser. Tá viajando, estava passeando, viu uma cor interessante? Você pode pegar essa cor e eles vão lá e chegam na cor que você quiser. E é isso mesmo. Qualivinil, use, inspire-se, transforme, decore, né? Use Qualivinil, é a nossa dica aqui do Manhã IPP para você. E vamos lá continuar com nossas notícias. O Ministério do Trabalho apresentou o calendário de pagamento do abono salarial do PIS/PASEP para esse ano. As datas foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Veja na reportagem que o Manhã IPP, junto com Notícias do Bem, preparou para você. O pagamento do PIS/PASEP, com valor de até R$ 1.212, começa no dia 8 de fevereiro e vai até 31 de março. O abono é pago para os trabalhadores da iniciativa privada inscritos no PIS, o Programa de Integração Social, e servidores públicos cadastrados no PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. No caso dos trabalhadores da iniciativa privada, tem direito apenas os que trabalharam com carteira assinada em 2020 e ganharam até 2 salários mínimos por mês. Para receber o benefício, o cidadão também precisa ter os dados corretamente informados pelo empregador ao governo. Agora anunciando, que os pagamentos serão feitos conforme o calendário montado pela Caixa Federal, que dos 23 milhões de brasileiros que têm direito a esses recursos, a Caixa vai fazer o pagamento de 22 milhões
de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, através do PIS, e o Banco do Brasil, através do PASEP, tem mais 1 milhão de pessoas no calendário que nós vamos apresentar a seguir. A totalidade desses benefícios, eles vão a 21,82 bilhões de reais, que nós deveremos fazer, através dos 2 bancos, o pagamento no mês de fevereiro e no mês de março. Para isso, a pessoa tem que estar inscrita no mínimo há 5 anos em cada um dos programas. Ela precisa ter recebido pelo menos 1 mês de atividade remunerada o ano passado, no ano base, de 2020, que nós estamos pagando, e ela precisa, no mínimo, ter recebido 1 mês com uma faixa salarial de até 2 salários mínimos durante o ano base. Todas essas informações, elas vêm pela Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, e a avaliação da elegibilidade é realizada pela Dataprev, e como eu já expliquei originalmente, os pagamentos são feitos pela Caixa Federal, o maior volume, e pelo Banco do Brasil. Ao todo, são mais de 22 milhões de beneficiários do PIS, que receberão 19 bilhões e meio em reais em benefícios. O valor do abono é proporcional ao período em que o trabalhador esteve empregado e com carteira assinada em 2020. Para saber quanto vai receber, o beneficiário só precisa multiplicar o número de meses de trabalho por R$ 101. Os pagamentos tanto do PIS quanto do PASEP são feitos de acordo com o mês de nascimento. O prazo máximo para a retirada do abono é 29 de dezembro deste ano. Para saber se tem direito a receber, a situação do benefício e a data do pagamento, é só baixar e acessar o aplicativo Caixa Tem. As dúvidas podem ser consultadas direto no aplicativo do Caixa Tem, do Caixa Trabalhador, a partir do comecinho, dia 1 de fevereiro, nós teremos essas informações. Quem recebe na Caixa o PIS? O trabalhador vinculado que tem o PIS, como o ministro falou, no caso do PASEP, será no Banco do Brasil. E esse pagamento é via crédito em conta corrente ou na poupança da Caixa Econômica, crédito pelo Caixa Tem, isso é uma grande diferença. 109 milhões de brasileiros têm uma conta corrente digital gratuita, é o maior banco digital de longe do Hemisfério Sul, e hoje, depois de quase 2 anos de uso, as pessoas já têm uma familiaridade muito grande. Não havia normalmente esse crédito no PIS, então é mais um benefício para a população, em especial as pessoas mais carentes. Também pode ser pelo cartão do cidadão e senha, nos casos em que não foi possível abrir uma conta digital, que é a minoria, ou seja, dos 22 milhões, 95% já tem, e as pessoas podem abrir também. Olha aí, notícias no Manhã IPP, só para você ficar por dentro de tudo que acontece aí no Brasil, né? E também na sua igreja missionária. E vamos lá, gente, conversar agora com Leonardo Silva sobre desenvolvendo o hábito da leitura. O Leonardo Silva, ele tem proclamado o evangelho através do ensino teológico e filosófico acessível. Arde no seu coração ver uma geração constante em devoção diária, se rendendo ao Espírito Santo para a imitação de Cristo Jesus. O Leonardo, ele é casado com a Ellen e pai do Teófilo. O casal é parte da liderança da Igreja Família Jesuscope, localizada em Bragança Paulista. E ele é formado em filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito bom dia, Leonardo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar conosco aqui falando desse assunto tão importante no Manhã IPP. Bem-vindo, querido.
Bom dia, Lídia. Primeiramente, obrigado aí pela honra. Para mim, motivo de felicidade estar aqui com vocês. A alegria, a felicidade é nossa, falar desse tema tão importante, tão gostoso. Eu sou suspeita em falar porque eu amo leitura, né? Mas, assim, muita gente, eu conheço pessoas aqui na igreja, o pessoal é vidrado em leituras, temos uma livraria aqui também. E, enfim, é muito gostoso, né? Acredito que você goste muito também. E a sua paixão por jovens se tornando cada vez mais a imagem de Cristo é um diferencial, né, que para a vida, assim. E eu queria que você falasse, já abrindo o nosso tema, a importância da gente desenvolver o hábito de leitura, né, Leonardo? Claro. Primeiro, deixa eu só pedir desculpa, eu tô com a voz um pouquinho ruim. Eu fui diagnosticado ontem com Covid. Na verdade, Ah, eu e a minha casa, eu e minha esposa, a gente tá com Covid, mas graças a Deus nossa. tá tudo bem, sintomas leves somente, então eu tô com a voz um pouquinho ruim. Espero que vocês me suportem aí. Não, e fica super à vontade, porque eu sei, eu já tive Covid, eu sei que é difícil, às vezes a gente fica muito cansado, ainda bem que seus sintomas estão leves, mas se você precisar, não tem problema, nos fale, tá? Não, Porque a tranquilo. gente, que bom que tá leve os sintomas, né? Sim, Mas sim, foi só um vamos lá. período mais difícil, agora já tá tudo bem. Ai, vai passar. Vamos Também. lá, Lídia, eu né? acho que Fale. o hábito da leitura, ele tem diversos efeitos na vida de uma pessoa, mas uma delas, ou um deles, seria auxiliar a pessoa num pensamento analítico sobre a vida. O que eu estou querendo dizer? E às vezes soa como um filosófico isso muito, mas todos nós convivemos com dilemas no dia a dia. Então, um exemplo, até essa questão do Covid, agora dentro de casa, mortes acontecendo constantemente no Brasil e no mundo por conta da pandemia, e diversas coisas que vêm acontecendo. Se você não consegue analisar isso de forma fria, se inspirando em pessoas que já passaram difíceis também na vida, eu creio que você tem uma maior dificuldade. O hábito da leitura, ele tem essa habilidade de nos ajudar a desenvolver o nosso pensamento e a nossa forma de pensar. Tanto também, né, nos ajuda, melhora no sono, nosso sono fica melhor porque ele vai desacelerar a nossa frequência neural, ou então a nossa frequência de pensamento. Eu não sei se as pessoas já tiveram essa experiência de às vezes no meio da noite acordar e parece que o nosso cérebro está muito agitado. É bem Sim. provável que essa pessoa deitou um pouco e separou um pouco de tempo só entre o intervalo de deixar o celular e deitar na cama para dormir. O Uhum. cérebro ele vai descansar com uma frequência neural muito alta, fazendo com que você fique com um pensamento acelerado mesmo dormindo. A leitura ela é diferente. Por quê? Ela tem a funcionalidade de desacelerar sua mente, porque é menos informação do que um celular, é menos estímulo do que uma tela vai passar para você. E não somente isso, se eu não me engano, C.S. Lewis disse que quando você lê, você tem a possibilidade de viver 1000 vidas em uma. Então, claro que a gente primeiramente a leitura da palavra de Deus, algo essencial para todos os cristãos. Eu amo a palavra de Deus, e aí eu fico pensando assim, às vezes eu me coloco, Lídia, como uma terceira pessoa no É. acontecimento. Então, quando Jesus encontra com a mulher que tinha adulterado, e aí as pessoas estão com as pedras para jogar naquela mulher, para condenar ela, e naquele momento eu fecho os olhos, eu me imagino como um terceiro indivíduo naquela história, enxergando todo o contexto, É. imaginando, claro, a postura do Cristo, a postura da mulher, a postura das pessoas que estavam ao redor, e isso enriquece a minha mente, porque eu crio novas formas de julgar um acontecimento por meio de uma história que eu acabei de ler, que me transportou para um lugar onde eu jamais poderia estar. Então, depois, quando eu estiver diante de uma circunstância semelhante, alguém talvez que está sofrendo por conta de um pecado, alguém que está sendo julgado, foi exposto por causa de um erro, eu, por já ter imaginado, ter me transportado para aquele lugar, tenho a possibilidade de analisar aquilo com um padrão de julgamento mais fino. E claro, isso aí é um dos vários benefícios que a leitura traz para a nossa vida. Que coisa linda. E mesmo sendo uma leitura, Leonardo, por exemplo, ontem nós falamos de ficção, tem muitas pessoas, muitos autores criando, né, livros
escrevendo livros de ficção cristã, que eu acho formidável, muito bom o que tem acontecido nos últimos tempos, né? Tem crescido muito a ficção cristã, eu acho importantíssima. Depois quero até a sua opinião sobre isso. Mas pelo fato de você falou de desacelerar a frequência do pensamento, você acredita que todo tipo de leitura pode desacelerar, ou se a gente fizer uma leitura que não seja muito saudável, vamos dizer assim, pode talvez dar efeito contrário, ou todas as leituras podem desacelerar? Sim, eu acho que em um certo aspecto todas as leituras nos ajudam, porém, tem um porém aí, que seria sempre que a gente coloca a nossa mente a pensar em coisas novas que nós ainda não aprendemos, consequentemente, isso vai gerar um esforço maior do seu cérebro. E aí vai acabar gerando também um cansaço maior. Agora, eu estou dizendo, vamos supor, eu gosto muito de ler um cara chamado Doivert, né? Que é um filósofo cristão. E geralmente a filosofia dele é mais pesada, então eu não leio ele à noite, porque eu sei que aquilo vai me cansar, que eu tenho que ficar vinculando, tentando encontrar e tal. Então geralmente eu leio algo mais leve no decorrer da noite, ali quando eu estou próximo de deitar. Eu sempre passo, talvez, por uma ficção, por um livro, talvez da vida comum do cristão. Legal. Eu evito ler tanto teologia, filosofia pesada no final da noite, e eu pego mais livros que são mais leves de serem interpretados. Excelente dica, excelente dica. E, Leonardo, uma pergunta agora sobre ficção cristã. Nós temos trazido aqui vários autores e a gente tem descoberto grandes autores de ficção cristãs, né? E eu queria a sua opinião sobre saber a importância da ficção cristã e também alguns que você prefere, assim, quais que você gosta. Muito bom. Eu acho que a ficção, ela tem a habilidade de nos fazer viver uma vida que jamais a gente viveria. O que eu quero dizer com isso? Então vamos supor, quando a gente começa a pensar acerca de um personagem, a gente começa a pegar valores que estão em torno daquela história que são muito ricos. Então um exemplo de um livro que é até clássico no meio cristão é O Peregrino, né? Um homem na sua caminhada cristã, talvez um livro que todos deveriam ler, tanto o novo convertido, quanto aquele que já é velho na fé. Por quê? Porque ele começa a encontrar com alguns personagens o medo, a frieza espiritual, e ele tem diálogo com esses personagens. Então, pare e pensa a gente conseguir dialogar com os nossos medos. Pare e pensa nós conseguirmos dialogar com a nossa frieza espiritual muitas vezes. A gente ouvir o que ela tem para falar e você poder responder isso somente por meio da ficção. Alguns autores que eu gosto muito mesmo assim, C.S. Lewis, claro, acho que é uma das mentes mais brilhantes, um presente que Deus deixou pra gente. Claro que alguns pontos teológicos eu entendo de forma diferente, mas em relação à ficção, é um gênio. Eu gosto muito do Tolkien, que também é muito bom. Eu gosto muito do Dostoiévski e do Tolstói, que daí são um pouquinho mais pesados, mas também são pessoas que, olha, sem dúvidas, tem uma habilidade de, por meio da história, nos conectar com a nossa realidade e nos colocar diante de valores que talvez a gente nunca refletiria. O C.S. Lewis, dando um exemplo bem rápido, ele escreveu um livro chamado O Grande Divórcio. O Grande Divórcio. A gente pensa que é algo sobre casamento. Mas não, é uma viagem em que uma pessoa... É muito legal, né? E aí, isso é a ficção. Porque a ficção, ela tem liberdade. A ficção não precisa ter padrão teológico. Porque é uma história. É uma história. E claro que você vai imprimir no livro parte da sua convicção. Mas é legal que ele faz uma viagem do ser humano do inferno ao céu. Então, o que ele fala? Que quando ele chega na realidade espiritual, os pés dele começam a doer ao pisar na grama. Porque a realidade espiritual é tão verdadeira, tão concreta quanto a nossa realidade física. Por isso existe essa dor. Porque a gente pensa, e geralmente a gente, na mentalidade mais platônica, né, colocamos que o espiritual é o imaterial, enquanto em Cristo tudo foi ressignificado. De forma alguma, o homem não é
dualista ou dicotômico. O homem, ele é pleno em sua natureza. Então, C.S. Lewis queria expressar que a realidade espiritual é tão verdadeira e tão concreta quanto a realidade física, ao ponto de um homem que vive a sua vida no âmbito físico sente dor ao pisar na concretude da realidade espiritual. Eu parei para pensar isso. A realidade espiritual é tão verdadeira quanto aquilo que eu contemplo por meio dos meus sensos cognitivos. Então, são reflexões que você vai fazendo ao longo da história ali, que nos ajudam muito. Um outro exemplo, Lídia, que eu gosto bastante, é o primeiro livro que eu vou ler com meu filho, é As Crônicas de Nárnia. É verdade. É muito legal, muitas pessoas já me indicaram. Então, qual a melhor forma de você ensinar uma criança, a não ser por meio dos contos, das histórias, né? Claro que a gente precisa fundamentar na palavra, isso é inegociável, mas essas histórias e esses contos nos auxiliam a compreender também o Evangelho. É verdade, é verdade. Não, e só de falar, assim, dá vontade de pegar um livro. Eu sou apaixonada. Eu tenho mania de ler vários ao mesmo tempo. Eu não sei se você... Eu já tentei me policiar de começar um e terminar um. Eu consegui fazer um, mas de repente, daqui a pouco eu me vi, tava com vários de novo, assim. Eu não sei como é que é pra você. E até queria te perguntar, você acha que isso é de pessoa para pessoa? É mais indicado você ler um e começar um, ou não tem problema? É só uma opinião mesmo, pessoal, assim, de saber a sua opinião. Não, eu não vejo como problema. É que assim, eu sou uma pessoa, eu sou muito metódico, sabe? Sou muito metódico. Em todos os aspectos da minha vida, eu sou muito metódico. A minha rotina da manhã, ela é igual todos os dias. Eu levanto todos os dias no mesmo horário. Então, assim, eu sou meio sistemático. Desculpa. Eu sou meio sistemático em algumas coisas da minha vida. Então eu não consigo dividir a minha atenção em dois livros, ainda que sejam em temas semelhantes. Mas tem pessoas, até o exemplo do Douglas, que é o pastor aqui da igreja, ele consegue. Ele tem uma mente muito criativa, então ele consegue entrar nos dois livros, nos três livros de forma muito bela, assim, sem perder o contexto de nenhum dos dois. Eu tenho dificuldade em relação a isso, mas não existe nada que comprove que isso não é bom ou que isso vai causar algum tipo de problema. Não existe nada, eu não estudei nada sobre isso. Então eu acho que vai mais de pessoa para pessoa, isso é muito particular. Que demais, eu também acho isso. Eu até consegui fazer os dois, realmente vocês conseguem focar mesmo num... É diferente. Enfim, porque quando eu tô lendo vários ao mesmo tempo, eu consigo, às vezes, que nem você falou à noite, eu quero ler um mais leve, então eu vou para aquele, né? Mas realmente, a atenção num só, eu creio que ela seja um pouco diferenciada, você foca, mas tudo que você foca potencializa, né? Então é uma coisa interessante. Ô Leonardo, e sobre o hábito de leitura, tem pessoas que não têm muito hábito, não conseguem ter. A nossa cultura brasileira ainda tem altos índices, altos números, né, de costume pequeno de leitura, quase nada praticamente. Eu queria que você falasse assim, algumas dicas para quem quer muito ler e não consegue. Vamos conseguir ler, gente. Vamos mudar esse índice aí do Brasil, né? Pelo amor de Deus. Amém. Eu vi uma pesquisa, anos atrás, se eu não me engano, essa pesquisa é até antiga, de uma livraria bem grande aqui do Brasil, de uma rede, na verdade, e aí a média de leitura do brasileiro era 2,3 livros por ano. Isso mesmo, então, eu vi. 2,3 livros. E assim, enquanto do europeu é algo em torno de 11,2. Então, às vezes, até abrindo um parênteses aqui, as nossas discussões, os nossos diálogos, as nossas conversas são tão pobres no que diz respeito ao conteúdo, porque talvez a gente não se dedica de fato à leitura. Imaginou, Lídia, se a gente sentasse numa sala, 6 ou 7 pessoas que de fato estudaram política na sua essência, leram argumentos de todos os lados, aprenderam para dialogar sobre política. Isso serve para teologia, para filosofia, para economia, para todas as outras áreas. Como o diálogo seria mais rico? Não significa que a gente vai concordar com o outro, mas a gente vai ouvir melhor, a gente vai pensar melhor, vai dialogar melhor. E talvez boa parte da nossa intolerância com o diferente vem do fato de nós não lermos. Porque se a gente lesse, a gente compreenderia
que a riqueza está nessa pluralidade. E eu repito, não significa que nós vamos concordar ou nos posicionar a favor, mas o diálogo seria mais rico. Enfim, eu acho que é algo que a gente precisa pensar muito aí. Sobre o hábito da leitura. Eu acho que eu poderia dar quatro orientações para essa pessoa que está começando, ou então para essa pessoa que já tem o hábito da leitura, mas quer sistematizar. Tá? Então, a primeira delas, a primeira dica que eu dou, e aqui eu estou falando de forma bem básica, bem rápida, porque é algo que eu tenho derramado a minha vida no estudo da palavra de Deus e no auxílio de leituras complementares. A primeira coisa que eu indicaria aqui seria ler o que cativa. Tá? Ler o que te cativa. Um exemplo que eu sempre dou, e as pessoas que participam comigo das lives que eu faço, vai saber. Eu não sei cozinhar. Eu não sei fazer nada, Lídia. Eu sou um terror na cozinha. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu não sou nada bom cozinhando. E aí, vamos supor, eu estou começando o hábito da leitura e eu vou começar lendo um livro de gastronomia. Então, eu nem gosto de cozinhar. Eu nem tenho vontade de aprender a cozinhar. Imagina se eu começar a ler um novo hábito por algo que eu não gosto. A chance daquilo dar errado é muito maior. Por quê? Porque, cara, eu já não gosto do tema, entendeu? Ainda estou começando um novo hábito e dificilmente isso vai dar certo. Então, o que eu oriento? Comece com temas que te cativam. Então, no meu caso, quando eu ouço a palavra filosofia, teologia, meus olhos brilham, meu coração queima. Por quê? Porque é isso que eu quero entregar a minha vida. Dessa forma que eu quero servir a igreja, quero servir as pessoas que estão ao meu redor. Porque eu creio que é o encargo, que é a porção que Deus me confiou. Agora, assim que a pessoa identificar qual é o tema que cativa, e pode ser qualquer área, porque todas as áreas, e isso eu falo sem medo, todas as áreas nós temos uma pessoa que é referencial e que escreveu algo que pode te ensinar. Ah, Léo, mas é tecnologia. Cara, eu entendo. Eu lembro um dia que eu estava conversando com um rapaz que cuida da nossa parte de cenários aqui do Desascope. E aí ele falou, Léo, eu lido com cenários. Então, a cada dia se renova um novo detalhe e tal. Então não dá tempo de registrar e sair num livro. E geralmente os que saem já estão atrasados, porque saiu uma nova tecnologia. E eu lembro que eu falei para ele, cara, já parou para pensar que você poderia trabalhar a essência? Pensar o que é belo. Então, como que eu sei as coisas que cativam os olhos da pessoa? Como que eu sei que as pessoas vão achar esse cenário belo? Então eu posso voltar para Kant, que vai trabalhar sobre o conceito de belo muito bem, tanto quanto outros filósofos também. Então, assim, vamos voltar lá atrás, vamos sentar e aprender a partir das coisas que nos cativam. Essa é a primeira dica. Leia aquilo que te cativa. Agora, a segunda coisa. Nós somos seres humanos que vivem de rotina. Ainda que você seja uma pessoa, talvez, que não tenha uma rotina muito bem estabelecida, você vive de rituais diários. Então, vamos supor, geralmente você toma banho no mesmo horário todos os dias, ou então algo próximo àquilo. Nós precisamos compreender que a leitura vai se tornar um hábito pra gente quando aquilo for uma meta. Então, vamos lá, eu peguei um livro que me cativa. Um exemplo, é um livro de 200 páginas. Depois, eu vou criar um cronograma de leitura. Como que eu faço? Eu pego 200 páginas e divido pela quantidade de dias que eu quero ler esse livro. Então, vou pegar 200, dividir por, 15 dias. Quero ler em 15 dias, ou melhor, 10 dias para ficar mais fácil. Então, seriam 20 páginas por dia, tá bom? Então, vou pegar 200, vou dividir por 10, vai dar ali em torno de 20 páginas por dia. Então, o que acontece? Eu vou entrar numa planilha no computador, vou fazer isso à mão e vou colocar dia tal, ler de página X até Y. E do lado um quadradinho para check. Então o que eu faço? Todos os dias que eu ler e concluir a minha porção, eu vou e dou um check. Então, isso vai ajudar a pessoa a ter uma perspectiva, a enxergar melhor a quantidade de páginas que ela tem que ler por dia. Aquilo se torna um desafio diário, tem que ficar à nossa vista.
tem que ficar à nossa vista para nos auxiliar nesse estabelecer do novo hábito. Então, é meta diária. Se são 20 páginas por dia, vou marcar lá. Eu, no caso, quando eu recomendo para uma pessoa que está começando o hábito, eu oriento a não passar de 15 páginas. Por quê? Tipo ir na academia. Quando você começa a correr numa esteira, se você já começa correndo 10, 15 quilômetros, é muito provável que você vai passar mal. Por quê? Porque você não está preparado para aquilo. E assim também é a leitura. Você não vai passar mal, mas você vai começar a ficar com sono, vai ficar cansado intelectualmente, vai cansar na cabeça, né? Então, é esse desafio de ler poucas páginas no início, mas ser constante. Eu sempre brinco que nós devemos pegar nossa intensidade de começo e dividir pela constância no decorrer dos dias. Eu vou começar a ler amanhã e já vou ler 50 páginas. Não. Leia 10 páginas durante 5 dias. É melhor do que ser intenso. Porque amanhã você lê 50, no outro dia você vai estar cansado, não vai ler nem 5, e daqui a pouco você para novamente. Então, faz essa divisão de forma exata e vai dando um check que vai te ajudar bastante. Terceira coisa que as pessoas, talvez, é uma das coisas que as pessoas mais reclamam para mim, que é sobre não lembrar o conteúdo que leu, tá? Então, vamos lá, só recapitulando. Pego o livro que me cativa, crio um cronograma de leitura, e a terceira coisa seria, faça resumos simples da sua leitura. Então, o que você faz? No final de cada capítulo, ou então no final do livro, se esse livro for pequeno, você vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever de forma livre. Assim, é para você ler e para você lembrar do conteúdo que foi assimilado. Eu vou escrever lá, olha, hoje, dia tal, eu li que tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso vai te auxiliar no processo de assimilação do conteúdo. Nós precisamos aprender que aprendizagem, tá, não é decorar. Porque muitas coisas da nossa vida nós decoramos, mas a gente nem sabe onde aplicar ou a forma de usar. Um exemplo, a fórmula de Bhaskara, a fórmula de delta. Todos nós que passamos pelo colegial vai lembrar disso aí, né? Que na verdade foi um terror para mim. Nunca gostei muito de matemática. Então, eu não sei aplicar hoje a fórmula de Bhaskara. Eu não sei aplicar a fórmula de delta, mas eu decorei. Tá aqui na minha mente, eu escrevo no papel a fórmula. Agora, a pergunta é, será que a aprendizagem é decorar um parágrafo do livro? Não. A aprendizagem é assimilar, é apreender. Entende? Eu prendo isso dentro de mim. Então, o que eu faço? Depois de ler, eu já começo a fazer algumas perguntas. Como isso se aplica ao meu dia? Como isso muda a minha rotina? De que forma eu posso aplicar isso na minha vida ou no contexto ao qual eu estou inserido? Não significa que você vai citar a página. Significa que você assimilou o conteúdo a um ponto de aplicá-lo no seu dia a dia, mesmo não lembrando a fonte. Então, às vezes, quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando em alguns lugares, eu não lembro de quem que é a frase. Eu nunca lembro, geralmente. Eu cito umas frases e eu fico, cara, de quem que é? Eu sempre falo, ó, alguém já disse, né? Porque senão também eu vou roubar pra mim. Eu falo, alguém já disse. E aí eu cito a frase. Mas aquilo tá tão impregnado, tá tão fixo na minha mente, que ainda que eu não sei da onde veio, eu consigo explicar a forma de aplicá-lo aquilo na minha vida. Então, faça pequenos resumos. Escreva ali, esse conteúdo, esse capítulo se aplica na minha vida de tal e tal e tal forma. E por fim, o quarto e último ponto é explique, compartilhe aquilo que você leu com alguém. Eu brinco aqui que a Ellen é minha cobaia filosófica, minha esposa. Que legal. Então, geralmente quando eu leio alguma corrente filosófica, quando eu estou estudando algum ponto de algum filósofo, eu já vou lá e conto para Ellen, e aí eu quero ver a reação dela, quero ver de que forma ela reage àquilo, se surgiu algum dilema no pensamento dela. Por quê? Porque eu estou sempre compartilhando com ela, esperando a resposta dela, como um indivíduo pensante, como ela vai responder aquele conteúdo que eu acabei de expor para ela. Então, eu sempre compartilho. As pessoas às vezes têm vergonha de fazer isso. Então, uma dica é, crie um grupo no WhatsApp, só você. E aí você vai gravar um áudio. Hoje eu li tal coisa. E o que eu entendi disso é que
tal, tal e tal. Serve como um resumo, mas um resumo falado. Às vezes a gente vê um exemplo, né, que eu sei que é também um referencial e trabalha aqui na IPP, pastor Hernandes Dias Lopes. É verdade. Talvez um dos maiores pregadores que eu tive a honra de ver pregando. E às vezes a gente vê ele falando as coisas e fica, cara, como que ele consegue saber de tudo isso? Porque ele ensina muito. Quando ele ensina, aquilo vai enraizando cada vez mais na mente e no coração dele e auxilia ele a lembrar de todo o processo. O professor geralmente tem essa habilidade, essa facilidade e esse privilégio. Quanto mais ele ensina, mais ele sabe do conteúdo. Então, seria ler o que te cativa, criar um cronograma de leitura, fazer pequenos resumos no final de cada capítulo ou então no final do livro e, por fim, compartilhar o que você leu com alguém, seja numa mensagem de WhatsApp. Fenomenal, fenomenal. E eu vou aproveitar o comentário do Marcos Mello, aqui, nosso diretor de produção, até fez contato com você, que ele falou: o Leonardo tem sido uma bênção para incentivar o hábito de leitura das novas gerações. Vale a pena acompanhá-lo nas redes sociais. Até quero já deixar aqui as redes sociais. Quem está gostando desse bate-papo, muitas pessoas estão gostando, eu estou acompanhando os comentários aqui. Pode acompanhar o Leonardo também nas redes sociais. Está aparecendo aí Leonardo_JesusCop. E é disso que eu quero falar também, né, Leonardo? O JesusCop é um movimento que vem sendo, assim, um instrumento afiado de Deus para nos aproximar de Cristo, nos deixar mais parecidos com Cristo. Eu queria que você comentasse sobre o JesusCop, que é uma editora, uma igreja, um site, tem podcast, tem blog, né, tem conferência. Fala pra gente sobre o JesusCop. Muito bom. Bom, eu tenho uma felicidade, a honra, eu me considero uma pessoa privilegiada de fazer parte dessa equipe. O JesusCop, se eu pudesse resumir ele em uma família, em uma palavra, perdão, Lídia, seria uma família. O JesusCop se resume em uma família. Uma família que está entregando a vida em prol do reino de Deus. A gente é um movimento que já tem 10 anos de idade, online, com vídeos, com podcasts, livros publicados, diversas outras formas de abençoar a nação. E agora, há 4 anos, nós plantamos uma igreja aqui em Bragança Paulista, que é onde eu moro. Tem sido um tempo incrível. A gente vai a alguns lugares ministrar, enfim. A gente fica tão impactado pelo feedback da galera, porque às vezes a gente olha, e infelizmente a gente colocou esse padrão de julgar pessoas pela quantidade de seguidores ou essa coisa, mas na verdade a gente olha para cada um como família, porque nós somos irmãos em Cristo. Então, de fato, né, você é um apresentador aqui de uma televisão, mas nós somos irmãos. Então, como que eu converso com o irmão? Tendo intimidade. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, é uma família para o Pai, entende? Então, a gente tem essa perspectiva acerca do mundo, de tudo que está acontecendo. Aqueles que estão em Cristo são os nossos irmãos. E o nosso foco é edificar, levar as pessoas a ser semelhantes a Cristo. Um sonho, na verdade, o sonho do JesusCop é ter pessoas que copiam a Cristo, que imitam a Cristo, todos os dias da vida dessas pessoas. Porque nós sabemos que não é a política que vai mudar o mundo, não é a economia que vai mudar o mundo, não é a saúde que vai mudar o mundo, não. O que vai mudar o mundo são pessoas que são semelhantes ao nosso Senhor, Cristo Jesus. Então, o nosso alvo, ainda que dentro de todas as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas falhas, porque nós somos falhos em muitos aspectos, mas o nosso foco central é desenvolver pessoas e auxiliá-las a seguir a Cristo. O Jonas Madureira, talvez, até um amigo nosso próximo aqui, um presente também que o Senhor nos deu, ele diz que discipulado é o ato de seguir a Cristo e auxiliar pessoas a seguirem a Cristo Jesus. Então, eu creio que por meio das redes sociais, quando a gente consegue ir ministrar em algum lugar, quando as pessoas vêm até nós estamos discipulando tanto o Brasil quanto o mundo. E claro, o Senhor nos confiou isso. A gente sabe que é uma grande responsabilidade, por isso a gente zela muito pela centralidade de Cristo em tudo que nós fazemos, pela fidelidade na palavra e acima de tudo também, que a gente seja guiado em todos os momentos pelo Espírito Santo. Esse é o nosso alvo, gerar pessoas que são semelhantes a Cristo. Nossa, que bênção, Leonardo. E a igreja fica em Bragança Paulista, é isso? Fala pra gente, tem um comentário aqui no interior aqui. de São Paulo.
dá cerca de 1 hora de São Paulo, capital. É perto, é na Fernão Dias, que conecta São Paulo a BH, né, a Belo Horizonte. Então a gente está aqui bem próximo à divisa. Então, depois seria Vargem, Bragança, Vargem, e aí já é Minas Gerais, que seria Extrema, a primeira cidade do sul de Minas aqui. Ai, que demais. A Fernanda falou, eu queria morar em Bragança só para frequentar, me identifico demais. São humildes e cristocêntricos, olha que bênção. Amém. E também, Leonardo, uma dica especial para quem quiser ler a Bíblia. Tem gente que tem muita dificuldade de ler a Bíblia, e isso para o cristão é uma tragédia. Né? Fala para a gente assim, o que você indica para ler a Bíblia? Sem dúvidas. Assim, eu coloco, Lídia, como questões essenciais para a gente. Sabe? Todos os dias nós nos alimentamos, todos os dias a gente toma banho, todos os dias a gente se cuida de alguma forma, porque isso é essencial para a nossa vida. Se a gente deixar de se comer, nós vamos passar mal e corremos o risco de morrer. Se a gente deixar de se cuidar, a higiene do nosso corpo, nós podemos pegar uma doença e morrer. Enfim, então nós somos zelosos por aquilo que é essencial para a gente. E eu considero, com todas as palavras e sem medo nenhum, eu falo, a oração e a leitura da palavra como algo essencial para a vida do cristão. Entende? O cristão que não separa tempo para ter intimidade com Deus está correndo um grande risco de se afastar do Senhor. Não que o Senhor se afaste da gente, pelo contrário, Ele veio até nós. Esse é o anúncio do Evangelho, de que Ele veio até nós. Agora, ao mesmo tempo, vai falar dele. Então, as disciplinas espirituais são algo essencial para o cristão, assim como o respirar é para o nosso corpo. A leitura bíblica é, por vezes, tida como algo difícil, né? As pessoas geralmente quando caem... Em Gênesis começa legal, né? Você vê Deus criando os céus e a terra, Deus criando o homem pecando, e aí você vê todo o enredo pós-queda ali. Enfim, quando chega em Levítico, a pessoa já parou de entender tudo o que aconteceu ali. A pessoa já começa a ter dificuldade. Então, o que eu sempre oriento as pessoas? Comece devagar, tá? Comece devagar. Minha orientação é, no Google, pode puxar no Google, tem inúmeros cronogramas de leitura de 6 meses da Bíblia, que dá em torno de 6, 5 capítulos por dia. Então você vai gastar aí mais ou menos uns 30, 40 minutos para ler 6 capítulos da Bíblia e e em 6 meses você concluir ela inteira. Então, o que eu faço? Eu separo a leitura bíblica, eu leio, na verdade, um cronograma de 90 dias. Em 90 dias eu leio a Bíblia toda. Então, eu faço 2 leituras da Bíblia completa em 1 ano, e depois, em 6 meses, e depois eu me dedico somente ao Novo Testamento, e aí eu vou só do Novo Testamento. Então, minha orientação é, baixe um cronograma no Google, tem gratuito, qualquer lugar você encontra, de um plano de leitura de 6 meses da Bíblia. A mesma coisa, imprime e deixe em um lugar que você pode enxergar, e todo dia você vai lá dando um check. E sempre tenham em mente, a narrativa que vai de Gênesis até Apocalipse é o Evangelho. Então, o que eu faço? Eu leio Gênesis com o Evangelho em mente, tendo em vista que tudo se consuma em Cristo. Porque a questão, Lídia, é que muitas das vezes as pessoas leem, mas interpretam da forma errada. Então, às vezes, se torna até pior do que não ler. Então, assim, leia com auxílio da sua igreja local. Tem uma dúvida? Procura o seu pastor local, senta com ele, fala, pastor, eu li aqui e não entendi. Eu me converti numa cidade pequena, chama Cambuí, no sul de Minas Gerais. E é uma igreja também pequena, e eu tinha a possibilidade de estar com o pastor local. Eu lembro que tinha dias que eu chegava chorando. E eu falava, pastor, eu devo ter uma dificuldade mental aí, porque eu não consigo entender a Bíblia. E ele, Leonardo, calma, cara, dá tempo ao tempo, você vai aprender. E aí ele me explicava. Quando ele explicava, parecia que dava luz no meu entendimento, assim. E aí, sempre eu falava, então beleza. Ele falou assim, Léo, todos os dias, antes de ler, você ora, pede pro Espírito Santo te dar revelação. Pede para o Espírito Santo te dar clareza. Nós não conseguimos fazer isso sozinho. A leitura bíblica é uma disciplina espiritual. Nós precisamos de lente sobrenatural no que diz respeito à revelação do Espírito. Então, peça. Então, comece com um espírito de devoção. Saiba que ler as Escrituras
é fazer teologia na segunda pessoa do plural. O que é isso? É eu e tu. Então, quando eu estou lendo as Escrituras, é sobre tu. E tu, no caso aqui, é Deus. Então, eu leio com essa mentalidade. Eu estou adorando a Deus por meio da leitura bíblica também. Então, baixe um cronograma de 6 meses, imprima, cole em algum lugar e vai ticando. Se você achar que é muito, faça um cronograma de 1 ano. E sempre conclua. Não para no meio do caminho. Seja constante, que isso vai auxiliar bastante. E peça ajuda na sua igreja local, para que também você possa ser acompanhado nesse período e nesse desenvolvimento da fé. Fenomenal. Olha, gente, eu indico pegar e reassistir esse programa, quem está assistindo. Quem chegou agora, pega e assiste de novo, depois está lá no IPP Play. Eu vou fazer isso, porque eu preciso rever, às vezes, para pegar algumas informações mais profundamente, viu? Leonardo, incríveis as dicas, fenomenais. Eu tô aqui já querendo várias para minha vida, assim. Obrigada, assim, de todo o coração. Já tô agradecendo aqui já por essas dicas preciosíssimas, e tem muita gente gostando também, não sou só eu, não. A Edith perguntou, eu sei que você já citou alguns autores, bons, muito bons, por sinal, mas a Edith perguntou quais os autores brasileiros de ficção que vocês indicam. E eu sei que eu já conversei com a Noemi Nicoletti, que fez Sons de Ferrugem, Ecos de Borboleta. Ontem eu conversei com o Guilherme Amarino aqui, que está escrevendo o primeiro livro, mas eu indico esses dois, né? Tem muitos aqui, tem vários, mas eu queria saber quais os que você indica, os brasileiros. Aí você me pegou, viu? Eu acho que eu Pois nunca li uma ficção brasileira, você acredita, Lídia? Esse Sons de Ferrugem, Ecos de Borboleta, da Noemi Nicoletti, é muito bom. E tem, olha, o Guilherme Amarino, do Projeto Sola, ele escreveu um livro. Ontem nós estivemos aqui conversando também. E tem, eu acho que está despertando, eu acho que é muito novo pros autores brasileiros. E eu estou muito feliz que estão desenvolvendo, né, esses hábitos. Não, e o Gui é um cara fantástico, o Guilherme é um cara incrível. Já dá para ver pelas composições, né, musicais. É que a gente gravou o programa, eu vou entregar aqui, gente. A gente gravou a entrevista, a conversa com ele, por causa das datas aí, e já vai chegar daqui a pouquinho mais, vai estar aí no Manhã EPP. A gente, quem quiser acompanhar aí, chama... Mas já pode procurar lá no Kindle, tá Lanterna de Mar, tá o nome do livro dele, tá lá no Kindle já. E, Leonardo... eu queria um testemunho seu sobre leitura, assim, o que marcou a sua vida em relação à leitura, algo que tenha te marcado profundamente, assim. Muito bom. Eu posso até tomar como base, eu acho que todos nós passamos por esse período na fé, que é o início da caminhada cristã. Eu cresci numa família católica, acho que tradicional, o Brasil, né, tem eu também. O brasileiro nasce católico, né? Bom, enfim, é uma outra discussão. Então, graças a Deus, meus pais incríveis, né? Enfim, bons referenciais para minha vida. E quando eu me converti, eu acho que a filosofia, ela já me encantou desde o início, sabe? Então eu sempre tive muita fome de aprendizagem, sempre perguntava algumas coisas pro meu pai assim e tal. Meu pai ficava meio, cara, essa pergunta, não entendo nada que você está perguntando. E quando eu me converti, eu tive muita fome, e eu ainda tenho muita fome. Eu lembro que eu cheguei no pastor, que aliás, hoje é meu sogro, que eu casei com a filha do pastor, que é o pai da Ellen, minha esposa, pastor Wesley. E eu lembro que eu chegava e falava assim, pastor, e na época não era minha esposa, né, a gente só conversava assim, e aí eu falei, pastor, eu quero aprender sobre oração. Ele, oração? Peraí. Eu lembro que ele fazia desse jeito assim, Lídia, ele ia lá, puxava um livro, legal. Olha, lê esse livro essa semana e semana que vem você volta aqui pra gente conversar. E aí eu lia o livro, chorava, lia 3 páginas por dia, não entendia o que eu tava lendo, mandava mensagem pra ele, ligava, eu ia até a casa dele falar com ele, que eu tava desanimado, que eu não tava entendendo. E aí, continua e tal, continua lendo, beleza. Depois passava esse tempo, eu falava, entendi oração. Pastor, eu queria aprender sobre jejum. Opa, jejum? Vamos lá. Pegava um outro livro, Nossa, me dava. Legal. Pastor, eu queria aprender sobre generosidade. E ele pegava o livro,
me dava. E eu fui sendo discipulado por meio dessas obras. É claro que ele me encorajou e me encoraja ainda muito a ler as Escrituras, mas ele sempre pegava esses outros livros para me dar clareza. Geralmente, o livro que tinha uma linguagem fácil, que me auxiliava nesse processo. Então, isso me marcou tanto que eu sou um homem, eu poderia até usar essa frase, guardada nas devidas proporções, um cristão formado por livros. Uau, que Bons demais. livros, aliás. Uhum. E, claro, tendo como fundamento a palavra de Deus, mas eu fui treinado, eu fui ensinado por meio de livros e na prática, porque eu lembro que ele falava assim, meu sogro, ele gosta muito de orar nas montanhas, assim, ele sobe um monte, fica assim, 8 horas orando, assim. Olha. E eu referenciava minha sogra, eu lembro também, na época, ela acordava às 7 horas da manhã e saía do quarto meio-dia, tinha um período de oração longo lá com o Senhor, e aí eu lembro que eu chegava lá e aí eu almoçar, você leu lá que é assim, né? Então, a gente precisa praticar isso. Então, como que ora? Como que exerce gratidão a Deus por esse prato de comida? Como a gente intercede pela vida de alguém? Enfim, então, eu fui sendo discipulado, isso me marcou muito. E é muito legal que hoje, sempre quando eu estou discipulando um grupo de homens, né, aqui da igreja, eu pego um livro e nós sentamos juntos para dialogar sobre o livro. E a gente não dialoga no quesito teológico, é argumentativo. Eu digo, o autor aqui eu não concordo. A pergunta é, como esse livro vai formar em mim a parte de Cristo que ainda não está pronta? Então, como eu disse, o curso do discipulado foi um livro que a gente usou muito, Inteligência Humilhada foi um livro que a gente usou muito, o próprio curso do discipulado, o Celebração da Disciplina também foi um livro que a gente usou muito. Então, isso me marcou muito, sabe? Eu sou grato ao pastor Wesley, ao meu sogro, por ter me iniciado nesse hábito. E você vê que coisa, que ambiente cristocêntrico vai formando com a família toda reunida. Você vê, você nem namorava, nem era casado, estava lá pedindo aconselhamento, sedento por Cristo, né? E olha como Deus foi usando, preparando o ambiente familiar, tudo de família em Cristo, né? Forte isso, cara, forte demais. Que exemplo, que testemunho. Olha, eu quero assistir esse programa depois de novo. Ô, Leonardo, a conversa está tão boa, tão boa, tão boa. Isso é um exemplo também, né, do que os livros fazem, né? Que quem está gostando desse programa, que fique como exemplo daquilo que os livros são, né? É muito bom, que não dá vontade de parar de conversar, né? Que nem você falou antes, assim, as conversas ficam mais profundas, né, quando a gente lê. É interessante, é curioso tudo que a leitura pode trazer de benefícios para a gente, né? Eu não queria parar de conversar, confesso, que seja a primeira de muitas conversas aqui no EPP, se você puder voltar aqui, fica o convite novamente, né, para vir de novo. Mas eu quero te agradecer muito, 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 agradecer a Deus em primeiro lugar, por ter pessoas como você que nos edificam, que têm sede de levar Cristo para pessoas através dos livros, né, da vida. Que Deus abençoe muito a sua família, quero te agradecer e pedir para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, para quem vai assistir de novo, que nem eu, já te agradecendo de todo coração em nome do Manhã EPP, da EPP TV e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros também. Amém. Primeiro, obrigado, Lídia. Obrigado você. Acho que travou aqui. Vai, acho que foi. Saiu? Vai? Voltou? Vamos ver que deu uma travadinha. Acho que daqui a pouco ele volta. Vamos ver se vai voltar. Enquanto ele volta, quero saber sua opinião. Vamos ler os comentários aqui. Gente, aqui ó. A Fúvia falou, Paz, Leonardo. Pelo que acompanho, o Theo já está fazendo parte das suas leituras. Tem algo específico que você faz com ele? Olha que pergunta boa, o Theo, o filho dele. Vamos ver se ele consegue voltar aqui. Enquanto isso, quero dar um oi para quem está nos acompanhando. Helenice, a Wanda está sempre com a gente. Vandinha, beijo, querida, saudade de você. A Mônica Sattler falou bom dia. A Kelly Arthur, a Alessandra Magalhães, a Fúvia, que fez a pergunta do Theo. Vamos lá. Voltou. Antes da sua mensagem, voltou, Léo. Tem uma pergunta aqui antes da sua mensagem final. Aqui. Pode ser uma pergunta da telespectadora, da Fúvia? Ela fez a pergunta, claro. Pelo que acompanho, o Theo já está fazendo parte de suas leituras. Tem algo específico que você faz com ele? Cara, fenomenal. A gente não podia terminar sem essa pergunta. Boa. Ainda não, né? Ele tem 8 meses. Ele lê comigo, eu leio para ele a Bíblia. Eu tenho meu período devocional sempre pela manhã.
Então, bem cedo, eu levanto e já separo meu período de intimidade com Deus. E o Theo acaba acordando também pela manhã, então eu trago ele aqui no colo, às vezes eu fico orando com ele em pé no Que quarto, legal. eu leio a Bíblia, às vezes em voz audível para ele ouvir, mas ainda é 8 meses, ele não consegue compreender muitas coisas, mas eu creio que isso vai imprimindo no coração dele de alguma forma, e eu oro para que isso aconteça, para que ele entenda o quão essencial é isso Boa. para nós como cristãos, né? Eu creio que ele vai se encontrar com o Senhor em algum momento, ele vai ser transformado pela graça de Cristo, Amém. e eu já quero imprimir no coraçãozinho dele Isso. de que isso é importante, de que isso é essencial, e que a família dele ama Cristo, ama a igreja, ama a palavra, para que isso já desde o início possa ir transformando ele. Que lindo, que demais, muito, muito belo. Olha só, então vamos lá. Então deixa uma mensagem para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente. Pode te buscar nas redes sociais também, né? Leonardo _Jesuscope, é isso? Tá aí aparecendo na tela. Isso. Gente, sigam o Léo, porque o conteúdo dele edifica muito. A gente precisa focar nas coisas que nos edificam. Léo, por favor, vou deixar você falar. Muito bom. Lídia, primeiro, obrigado. É uma honra para mim poder contribuir de alguma forma com uma igreja e com um povo que tem abençoado tanto a nação brasileira, que é a Igreja Presbiteriana, que começou esse projeto, a Pinheiros especificamente. Então, para mim é uma honra estar aqui participando da IPP TV, que eu sempre também acompanho os conteúdos de vocês. Obrigado mesmo pela toda a confiança. Na verdade, gente, estou totalmente à disposição para vocês. Podem contar Oba. comigo, Lídia, quando vocês tiverem necessidade. Vocês só mandam um WhatsApp para mim que eu estou totalmente à disposição. Eu acho que a mensagem que eu deixaria para as pessoas é que livros transformam pessoas e pessoas transformam realidades. Soa como coach, mas não é. Porque não é romântico ser transformado. Ser transformado dói. Às vezes é difícil você ler num livro que uma prática sua é pecado, que uma prática sua é errada, que uma prática sua não é cristã. Mas como eu creio que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que Deus cumpra o propósito dele em nós, formando Cristo no nosso caráter, então eu creio que os livros, de forma secundária, depois da palavra, claro, pode nos auxiliar nesse caminho. Então se dediquem ao estudo da palavra de Deus, à leitura de livros de bons autores, de autores de confiança, e acima de tudo, vivam a igreja local. Não deixa o estudo desconectar seu coração da realidade de pessoas, porque nós somos cristãos, nós temos a mensagem do evangelho que nos transformou e que agora nós nos tornamos proclamadores, aquilo que Paulo vai falar, embaixadores, que nós possamos ser esses, que estudam as escrituras de forma séria, que leem livros para auxiliar na proclamação do reino no mundo. Uau, 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 uau. Olha, muito feliz. Gostei da frase, vou postar no Instagram e vou postar o seu nome embaixo, vou dar o crédito. Muito boa. Pessoas, livros transformam pessoas e pessoas transformam realidades, é isso? Não, Isso. Que mensagem, Léo, que mensagem. Obrigada. Lídia, uma coisa, deve Fala. ser de alguém. Eu não Deve lembro ser de de quem, alguém. mas você vê como é que fica no meu coração? Eu não sei de quem que é. Mas é isso que a gente quer fazer na vida, né, Léo? Já tô te chamando de Léo, mas é isso que a gente quer fazer na vida, é apontar para Cristo, né? Eu não sei quem falou, eu só sei que isso faz sentido, nos aproxima de Cristo, né? Exato. Desse jeito, desse jeito. Edificou. Edificou, muito bom, muito bom. Léo, eu tô feliz também por você ter aceitado voltar aqui futuramente. Louvado seja Deus pelo que Ele tem feito. Eu falo que nós somos espectadores da graça de Deus, né? Porque tudo que temos de bom vem dele. Então, que bom que você aceita caminhar com a gente também mais pra frente. E obrigada mesmo, obrigada. Estamos muito felizes. Obrigado. Saímos muito edificados e louvado seja Deus pela sua vida, que Ele abençoe sua família e vamos em frente, né, avançando no reino aí. Obrigada mais uma vez e até a Amém. próxima, Léo. Deus abençoe, viu? Um abraço para a família. Amém, vocês também. Muito bom, gente. Que programaço! Muito bom. E olha só, gente, o Wesley deu mais dicas importantes pra gente no nosso quadro Ponto de Vista. E ele falou, olha qual é o tema que ele trouxe pra gente. Qual é o esporte do seu coração? A gente falou de leitura, né? E agora vamos pensar um pouco no esporte, vamos exercitar o corpo físico, além do intelectual? Então vamos lá ver o que o Wesley trouxe pra gente no nosso Ponto de Vista de hoje. O esporte é algo que mexe comigo. Primeiro, porque o esporte foi uma das escolas da minha vida.
o esporte se tornou a minha ferramenta de desenvolvimento de pessoas. E o esporte está presente até hoje, porque eu não deixei de praticá-lo. O esporte é algo que mexe comigo, porque o esporte foi minha escola de vida. É minha escola de vida porque é uma ferramenta que hoje eu uso para desenvolver pessoas. Continuo sendo atleta e o esporte não saiu da minha vida. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Porque ao longo das últimas semanas foi incrível ter vindo até aqui, ter tido oportunidades de trazer reflexões a você sobre quem você era e o que você é, suas escolas da vida, as escolhas que você tem feito, o time que você tem escolhido para jogar junto. Mas agora chegou a hora de te convidar para a ação. Chegou a hora de te fazer a pergunta: qual é o esporte do seu coração? Porque existe uma diferença entre se movimentar por se movimentar e se movimentar com um propósito, com essência. Então, mais do que chegar aqui e falar sobre você precisa sair, você precisa se movimentar, eu preciso fazer você pensar sobre quem é a pessoa que está aí do outro lado, quem essa pessoa foi, o conjunto de experiências e o que essa pessoa gostaria de fazer. Eu não posso fazer essa escolha por você, mas eu sei que o movimento é algo que pode estar no seu coração e pode fazer com que você se desenvolva habilidades físicas, habilidades mentais, valores que você pode desenvolver com o esporte, com o treinamento físico. Mas isso não pode ser uma escolha que eu faça por você e nem pode ser uma escolha sem um propósito. Por isso pense, qual é o esporte do seu coração? E escolha um, porque estamos em um momento em que mente sã, coração são duas coisas que me fazem pensar e eu tenho certeza que fazem sentido para você. Só que agora eu vim aqui para falar sobre o ação. Eu vim aqui para falar para você que dá para se movimentar? Sim. Você pode se movimentar? Sim. Leve em consideração tudo aquilo que eu já falei sobre a sua jornada, suas escolas, sua escolha, o seu time. E acredite, tudo isso vai fazer sentido se tiver propósito. Então, quero começar um esporte novo. Quero me desafiar numa habilidade diferente. Quero começar uma preparação física, um treinamento físico. Pense, reflita, faça boas escolhas e comece. Entre em ação. Você é a única pessoa que pode escrever isso. Você não pode colocar a responsabilidade de algumas páginas ou das páginas do livro da sua vida na mão de outras pessoas. Você é o protagonista. Eu estou te estimulando a ação, mas também quero que você se lembre que é preciso que você tenha pessoas à sua volta para construir tudo isso. Então acredite que você é o protagonista, confie no seu time e lembre-se, essa ação com um propósito vai dar sentido a qualquer coisa. Você já imaginou, por exemplo, você praticando um esporte que você ama, voltando a fazer alguma coisa que você tem muita identificação, que você tem identificação desde criança, ou que você faz hoje ou gostaria de voltar a fazer, porque aquilo traz uma memória afetiva muito grande. Era um esporte ou era uma atividade que você fazia com pessoas especiais. Era um esporte que você fazia com seus pais, com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com seu irmão, com seu avô, enfim, quem quer que seja. Traga esse afetivo, imagina fazer tudo isso de volta, ou voltar a praticar. Tudo começa a fazer mais sentido. É como se eu falasse para você, você precisa se preparar, você precisa se movimentar, você precisa fortalecer o seu corpo, mas não fortalecer por fortalecer. É fortalecer com essência, é trazer o treinamento físico para ser o seu amigo, para ser mais um dos integrantes do seu time, para que você possa fazer aquilo que você ama, que tem propósito, que tem essência com quem você é, de uma maneira eficiente, com performance. E essa performance não está só na vida do atleta, ela está na sua vida também. Você, uma pessoa comum, pode treinar, ter performance, fazer uma coisa que você ama e fazer isso por muitos anos. Então, a mensagem é: comece, saia, não só tenha a concepção de mente sã, coração são, mas lembre-se, ação. Essa é a jornada e essa é a sua jornada. Lembra disso? Você é o protagonista, é a sua escolha, é o seu livro, são as páginas do seu livro. Essa direção com o seu time vai te levar para o que você quer, vai te levar para alcançar
uma vida muito mais completa, com uma transformação onde a sua vida, o seu coração, tudo isso, mente sã, coração são, tudo isso vai fazer a diferença para que você chegue aonde você sempre sonhou. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e ele é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Olha o diferencial, gente. Essa metodologia, ela trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, o que é primordial, que a gente está desesperado para cuidar hoje em dia, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Principalmente para as próximas gerações, né? E os principais diferenciais do Instituto Renovo de Educação são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, sendo integral e também com horários flexíveis. Eu quero te convidar agora para conhecer um pouquinho mais sobre o Centro Renovo de Educação, assistindo comigo esse vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Olha aí, que coisa linda, né? E você pode procurar uma das 2 unidades do Centro Renovo de Educação no Butantã ou em Santo Amaro, aqui em São Paulo. Fica o convite aí para conhecer esse centro que tem sido diferencial na vida das crianças e dos adolescentes. E para mais informações também você pode acessar a página que está aparecendo na sua tela, centrorenovo.com.br, tá bom? Aí, ó, tá aparecendo na sua tela, centrorenovo.com.br, e pode indicar para mais pessoas também que já estão procurando um centro com esses valores, tá bom? E vamos lá para o nosso Minuto Curioso de hoje. Você sabia que ler reduz o estresse? Segundo uma pesquisa da Universidade de Sussex, na Inglaterra, em 2009, ler pode reduzir até 68% o estresse e é considerado mais rápido que outros métodos de relaxamento, tais como ouvir música, tomar um chá, caminhar ou jogar videogame. Já um estudo publicado na revista Psychology Today constatou que ler pode também aumentar a nossa capacidade de sentir empatia. Olha que interessante! Ler pode aumentar a nossa capacidade de sentir empatia, enquanto outro estudo de 2016 revela que líderes mais empáticos podem ser até 40% mais eficientes. Olha que legal! Então, a leitura aumenta a empatia e líderes mais empáticos podem ser até 40% mais eficientes. Olha aí que diferencial que a leitura pode fazer na nossa vida, né? E por esses e outros motivos, né, que o hábito da leitura é de extrema importância. E além de tudo, né, gente, é necessário para que a gente possa ter sucesso na profissão, né? Mas como que podemos criar o hábito de leitura? Aí, ó, tem muitas dicas nesse programa de hoje, aqui que nós conversamos com o Leonardo, do Jesuscope, e ele deu muitas dicas. Quem entrou agora, vale a pena assistir de novo, né? Tá lá no IPP Play,
para você conferir, maratonar e todos os programas do Manhã IPP ou qualquer um dos outros programas que você tenha interesse. Tem programa para criança, tem programa para adultos, para casais, para solteiros, para homem, para mulher, tem programa para todas as pessoas aqui no IPP Play. Aqui no IPP Play, aqui na IPP TV, que vai para o IPP Play. Entendeu, né? É isso aí. Gente, vamos lá para o nosso passatempo de hoje. Uma dica de passatempo para você. Ego Transformado, de Timothy Keller. O livro ele é muito pequenininho, muito curtinho, e o autor se baseia no texto bíblico de 1 Coríntios 3, 21 a 4, 7. Né? E o assunto, como sugestivo no título, é o ego humano, ou o problema da autoestima. E em 3 capítulos, a condição natural do ego humano, a visão transformada do eu e como alcançar a visão transformada do eu. Gente, é muito pequenininho e muito bom esse livro, e ele muda mesmo, assim, vira chavinhas dentro de você. O Keller, ele se empenha em responder as seguintes perguntas: quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? E se confiarmos em Cristo, como deve ser o nosso coração? Então, nossa dica de passatempo de hoje, Ego Transformado, do Timothy Keller, para você. É isso daí, gente. E vamos lá, que tem também, quero falar para você rapidamente desse combo, a fé dos eleitos, para você não esquecer, viu? A confissão de fé, ela foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e unir os cristãos numa mesma fé. No mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na confissão de fé. A Fé dos Eleitos é esse material aqui, ó, composto por 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, e para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster usando o método de estudo indutivo. E o propósito é que você constate e confira as doutrinas a partir da Bíblia, seguindo o texto da Confissão de Fé. E elas podem ser usadas tanto individualmente quanto em grupos, né? Elas já estão disponíveis na editora ezion.com.br e também na nossa livraria. Gente, preço especial de lançamento, 20% de desconto e valores especiais no atacado. E eu quero lembrar a você que na editora Ezion, 100% do lucro das vendas, 100% é investido em missões. Então, ao realizar a compra, você se torna um investidor da expansão do reino de Deus. É isso daí, fica a dica para você hoje aí, final de semana quase chegando, né? E vamos lá dar parabéns para quem está de aniversário hoje. Vamos ver quem está de aniversário? Parabéns para o Felipe Grotti, a Marielle Bailão, o Pedro Fernandes e a Gislene Ferreira. Também a Letícia Lameira, a Stephanie de Oliveira, o Wagner de Oliveira. Que Deus abençoe você. Receba o nosso abraço com carinho da sua igreja missionária, né? São membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que estão completando mais um ano. Divirta-se, alegre-se, agradeça ao Senhor pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida. Que Deus te abençoe muito. Para você que está de aniversário, está em casa também, vale as mesmas palavras, os mesmos desejos de feliz aniversário. Que Deus te abençoe, que sejam muitos anos para a glória de Deus, que Ele te abençoe. Quero agradecer a você pela companhia, por ter aberto a porta da sua casa, por estarmos juntos nessa manhã de quarta-feira, né? E te falar que amanhã eu estou aqui de volta e espero por você às 10 horas para mais um momento de muita qualidade, muita excelência para a glória de Deus, tá bom? Beijo, obrigado pela companhia. Fique agora com Notícias do Bem, com o nosso querido Roberto Quirino e Tainá Félix também, nossa queridíssima Tainá. Fica aí que tem muita notícia boa preparada para você, tá bom? Beijo e até amanhã.